Eduardo Cudê segue montando o time para a decisão da próxima quarta-feira, porque é assim que o jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro é encarado nos bastidores, já que uma vitória pode colocar o Inter em posições mais avançadas na tabela do Campeonato Brasileiro. O principal assunto do dia foi o meia argentino Roberto Pereira, que desperta o interesse da direção colorada e está livre no mercado. Entretanto, a alta concorrência dificulta o negócio e a imprensa italiana noticiou no final da tarde desta sexta-feira que ele já possui acerto com um clube da Europa. A gente fala também a respeito da entrevista do presidente Alessandro Barcelos para o pessoal da Rádio Gaúcha, onde ele crava que Luiz Adriano deve ficar por ser fundamental para o elenco. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, Arangues e Rocher se enfrentam e o goleiro levou a melhor. O dia também foi marcado pelo lançamento do novo uniforme número 3 colorado, com alusão à sustentabilidade, mas com um preço bem salgado. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 8 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Treinamento no CT Parque Gigante foi com os portões fechados na manhã dessa sexta, tá? E o técnico Eduardo Cudê esboçou alguns times em treinamentos coletivos pela primeira vez nessa semana de atividades. O pessoal do Revista Colorada, que é muito bem informado em relação àquilo que acontece no CT Parque Gigante, descobriu o time que foi trabalhado pelo técnico Eduardo Cudê ou os times que foram trabalhados pelo técnico Eduardo Cudê. E assim, não houve a definição de um time titular, tá? Por exemplo, uma escalação ela teve o zagueiro Luan, o Tauan Lara na lateral esquerda, e aí Rômulo, Bruno Henrique, Matheus Dias, Wanderson, Alan Patrick e Luca. Não deve ser por aí, o Inter deve colocar aquilo que tem de melhor contra o São Paulo pelo clima de decisão que existe. Entretanto, ele misturou bastante esses times no treinamento. Por exemplo, Alan Patrick e Luca, de fato, devem formar a dupla de ataque titular, mas é só uma das situações que o Inter deve ter para a próxima quarta-feira contra o São Paulo. Os próximos treinos, provavelmente o de sábado, já devem aí sim afunilar um time titular do Internacional, lembrando que alguns jogadores que estão atuando fora do país devem voltar. O Maurício, por exemplo, é um que pode voltar a tempo. O Johnny, que está no departamento médico, é um jogador que pode se recuperar a tempo da partida contra o São Paulo. Então essa escalação ainda está em formação por parte do técnico Eduardo Cudê, tá? Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a situação de Tauan Lara, que é um jogador que está quase arquivado com o técnico Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê não se agradou do que viu do jogador desde que Cudê chegou, tá? Por uma dificuldade física do Tauan Lara, se fala até nos bastidores de um certo descomprometimento do jogador, que fica de fora e é a terceira opção agora da lateral esquerda com a chegada do Dauber. Eu explico esse movimento aqui, é só clicar para assistir também para a gente saber o que pode acontecer com o Tauan Lara daqui para frente? Porque as principais janelas do futebol europeu elas estão fechadas, o que trava um pouco a situação do Tauan Lara, tá? E eu falo sobre isso aqui, é só clicar para assistir, tá? Mas eu quero falar agora sobre Roberto Pereira, tá? Meia argentino de 32 anos de idade e que está livre no mercado e que, de acordo com a imprensa argentina, está na mira do Internacional. O Jorge Nicola também trouxe essa informação ao longo do dia. E aí, a gente conversando com a direção do Internacional, a direção do Inter não nega. E quando a direção do Inter não nega, amigo, é porque tem alguma coisa, tem no mínimo interesse. E a direção do Inter sim está interessada e sim busca a contratação ou trabalha para buscar a contratação deste meia de 32 anos, o Roberto Pereira. Mas a situação ela tem entraves. Vamos lá. Primeiro, a janela está fechada, mas o Roberto Pereira está sem contrato desde julho, quando ele encerrou seu vínculo com a Udinese da Itália, tá? Então ele está livre do mercado e como encerrou seu contrato dentro da janela, ele pode fechar com qualquer time do futebol brasileiro que pode jogar, tá? Então o Inter tá mirando esse jogador justamente por isso. E vamos lá, o Roberto Pereira é um dos únicos jogadores que estão livres no mercado, que podem ser buscados
pelas equipes, portanto, um jogador que se tornou disputado pelo modelo de negociação, tá? O Inter tem uma concorrência no Brasil muito forte, de Palmeiras, de Botafogo e de Santos também. E isso dificulta um pouco o negócio do Internacional, mas o Inter entende que tem condições de brigar com esses clubes. A questão é justamente essa concorrência que dificulta, e por isso a negociação não é tão simples assim. Mas, na noite dessa sexta-feira, o portal Tuttomercato trouxe uma informação que já complica um pouco mais ou preocupa um pouco mais, que é a de que Roberto Pereira, acreditem, está fechando com a Udinese, o último clube do jogador, que ele encerrou o contrato em julho. É sabido, e o Inter sabe disso, que o Roberto Pereira quer permanecer na Europa, tá? E essa é a principal dificuldade com o Inter, né? Não são nem os concorrentes brasileiros, e sim os concorrentes europeus. E essa informação vinda do portal Tuttomercato, de que ele está fechando com a Udinese, deixa o Inter mais distante. É óbvio, e para o Inter não chegou nada disso ainda, tá? O Inter ainda está na briga, entre aspas. Mas, vamos ver como vai se desenrolar essa informação dele acertando com a Udinese lá na Itália, porque aí sim, se isso acontecer, acabou para o Internacional. Se isso não se concretizar, o Inter está na briga com esses outros clubes e o Roberto Pereira quer rapidamente definir o seu futuro, principalmente se não vier nada lá da Europa, tá? Nessa sexta-feira também, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista para o pessoal de Gaúcha ZH. E nessa entrevista ele falou sobre vários assuntos relacionados ao Inter, e um deles eu quero destacar aqui é sobre Luiz Adriano. Ele foi perguntado sobre a sondagem do mercado árabe ao Luiz Adriano, que aconteceu nas últimas semanas, e ele deu a posição oficial do Inter, de que não chegou nada oficial para o Inter, nem proposta, nem sondagem, mas disse que não tem interesse em negociar o Luiz Adriano. Porque o Luiz Adriano, e aí abre aspas para o presidente do Inter, é fundamental para o elenco. E o presidente destacou que ele foi fundamental na campanha do Inter na Libertadores, porque, por exemplo, um jogo de vida ou morte que o Inter teve contra o Independiente Medellín na Libertadores, o Luiz Adriano jogou bem, fez gols, no plural. Então foi um cara que ajudou o Inter a chegar onde chegou, no entendimento do presidente. É um cara importante para o elenco, o Inter não pretende negociar. Batendo o martelo em relação a isso, a gente já trazia aqui que não era o interesse do Inter negociar, e agora o presidente, com uma posição oficial, deixou isso bem claro: o Inter não vai negociar o Luiz Adriano. Uma outra informação importante dessa sexta-feira é que foi lançado o terceiro uniforme do Internacional, que tem a cor verde e tem alusão à sustentabilidade. O uniforme preto com verde, bem bonito, diferente do Inter, mas bonito. A camisa ela vai custar R$ 349. É um preço salgado, mas já está à venda na loja do Inter para quem quiser comprar a nova camisa do Inter, preta com verde, lançamento da Adidas em alusão à sustentabilidade, e já está nas lojas, enfim, do Internacional. Por último, gente, eu quero falar sobre eliminatórias da Copa, porque os dois colorados se enfrentaram hoje, Arangues e Rocher, Chile e Uruguai, e deu Uruguai. O time do Sérgio Rocher venceu por 3-1 com uma certa facilidade. O Rocher pouco trabalhou durante o jogo, tá? Levou um gol, é verdade, um gol do Vidal, onde ele sai meio mal do gol, o atacante antecipa ele, a bola bate na trave, no rebote o Vidal faz o gol, e o Arangues não conseguiu jogar muito, foi envolvido pelo meio-campo do Uruguai, que foi bem superior na partida. Então, no duelo Arangues e Rocher, deu o Rocher pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Eles seguem com suas seleções até o final até a metade da próxima semana, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dos próximos dias. Por exemplo, tem Copa Argentina, tá? Nesse sábado. Independiente e Estudiantes de La Plata. Odd do Independiente 3.2, empate 3.14. Estudiantes está pagando 2.33. Tem também Racing e Huracan. Odd do Racing 2.2, empate 3.14, Huracan 3.4. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!